Ezequiel 37, verso 1. Rogo desde já as orações de todos em meu favor, para que Deus fale através dessa palavra. Ezequiel 37, verso 1. Vamos reler essa palavra, amém? Diz assim, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Gostaria de fazer uma oração com a igreja. Pode continuar no seu lugar sentado, para que Deus fale conosco. Tudo tem de ter oração, meus irmãos, né? Sempre antes de qualquer coisa devemos estar orando para que Deus fale conosco. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai amado, nesse momento, Senhor, o Teu povo está com seus ouvidos e corações abertos para ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Quem chegou aqui hoje, Senhor, não quer ouvir diplomacia do homem, nem sabedoria humana, Senhor. Nós todos queremos ouvir a Tua palavra, a Tua voz, falando, Senhor, com cada um nesta noite. Então, Senhor, os que chegaram aqui aflitos, contritos, precisando de ânimo, de uma palavra amiga, que o Senhor use, Senhor, o Teu servo nesta noite para falar à Tua igreja, para ministrar nesta casa, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, ouvir a voz do Teu Espírito Santo falando em nossos corações. Não o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir, ó Deus. Não para a minha glória, mas para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Interessante que o profeta Ezequiel, ele é levado, né? A Bíblia diz no verso de número 1, continue com a sua Bíblia aberta. Veio sobre mim a mão do Senhor. A mão de Deus pegou o profeta Ezequiel, arrebatou o profeta Ezequiel. E é interessante que continua o versículo que o Senhor me levou em espírito. A gente quer ser levado por Deus a lugares, a pessoas. Mas o profeta, na qualidade de profeta, como eu já falei aqui, ele não faz o que quer. O profeta, o atalaia, ele é levado por Deus aonde Deus quer. É verdade. Porque muitos de nós estamos acostumados de irmos com a nossa própria direção, com a nossa própria vontade, com os nossos próprios meios, os nossos próprios recursos. Queremos caminhar com Deus da nossa forma muitas vezes. Mas uma coisa que Deus ele quer frisar para a igreja Batista Monte Moriá, aqui em Miletrina, é que a mão de Deus é quem te leva e quem te direciona por onde você for. Glória a Deus, aleluia. E a mão de Deus veio sobre Ezequiel e o levou em espírito. Ou seja, Ezequiel ele não estava no corpo físico. Ele foi levado em uma visão a um vale. A Bíblia não especifica, não relata se esse vale era real. Creio eu que esse vale sim era real, um lugar real. Mas ele estava fora deste corpo. Deus leva Ezequiel em espírito. Muitas vezes Deus leva o homem e a mulher em espírito porque aquilo que Deus vai mostrar para você é tão pesado, é algo tão forte que se você estiver na tua matéria carnal, você não vai suportar. Um caso disso é do apóstolo João, que quando ele vê Jesus lá no capítulo 1 de Apocalipse, a Bíblia diz que João ele cai em espírito diante de Jesus. De tão poderosa, de tão tremenda que era aquela visão. E muitas vezes Deus ele nos leva em espírito, ou nos mostra em espírito
certas coisas no mundo espiritual, porque com a nossa carne, com a nossa mentalidade, com a nossa capacidade, nós não vamos entender ou compreender ou simplesmente suportar o tamanho da visão daquilo que Deus quer nos mostrar. E na parte B do versículo diz o seguinte: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Como eu disse, repito para você, Deus nos leva aonde Ele quer. Porque muitas vezes tem muita gente que só quer profetizar na terra prometida, que só quer profetizar diante das águas, que só quer profetizar no Líbano, nos jardins, nas ribanceiras, em lugares férteis. Não querem profetizar no árido, não querem profetizar no seco, não querem profetizar nos desertos. Aleluia. Mas Deus, Ele leva o profeta justamente para um vale de ossos. E um vale era um lugar seco, sombrio. Não pense você que o vale era um lugar cheio de bosque, de árvores, de passarinhos cantando. Era um lugar sombrio. Só de ver o lugar você sentiu um arrepio na espinha do peso que era aquele lugar. E mais, além de o vale em si já ser tenebroso, a Bíblia diz que ele estava cheio de ossos secos. Que visão pesada, né? Parece uma visão de filme de terror. E o interessante no texto é que é a mão de Deus que está levando o profeta, o atalaia, para o vale de ossos secos. E muitas vezes a gente só quer profetizar dentro da igreja, a gente só quer profetizar para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos ou para algum irmão da igreja. Mas sabe o que é que Deus está querendo dizer nessa noite? Eu quero te levar, você que é profeta, você que é atalaia, eu quero te levar para profetizar no meio do vale de ossos secos. Nesta noite Deus procura crente corajoso, profeta corajoso. Deus não tem negócio com atalaia medroso, Deus não tem negócio com crente frouxo. Nesta noite Deus está te perguntando: você está disposto para profetizar em meio ao vale de ossos secos? Aleluia. Profetizar na bonança, irmãos, é muito bom. Profetizar na fartura, irmãos, é muito bom no culto de ação de graça. Profetiza para aquele vizinho que está morrendo. Profetiza na vida daquele teu familiar que está no vício, está embriagado. Aleluia. Profetiza para os teus colegas de trabalho, para os teus colegas de escola, de faculdade. Deus, Ele quer levar a igreja, Deus, Ele quer levar os seus servos e profetas corajosos para profetizar no meio do vale. E muitas vezes a gente não entende por que nós estamos nesse vale, por que nós estamos nesse lugar tão sombrio, tão pesado. Sabe por quê? Porque Deus nessa noite está dizendo: eu tenho um negócio com você. Profeta verdadeiro profetiza no mar vermelho, profeta verdadeiro profetiza na cova de leões, profeta verdadeiro profetiza dentro da fornalha, profeta verdadeiro profetiza dentro da cisterna. Deus está te dizendo: profetize em meio às circunstâncias ruins também. Oh, glória! Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Verso de número 2 diz: e me fez andar ao redor deles, ao redor dos ossos, né? Deus disse para o profeta Ezequiel: olha, Ezequiel, vai dar uma passeada aí, olha direitinho aí o estado desses ossos. Aí Ezequiel, ele vai, começa a andar, começa a ver aqueles ossos, aqueles montões de ossos. E ele frisa que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E Deus não só leva e mostra os ossos secos para o profeta Ezequiel. Deus faz Ezequiel andar no meio dos ossos secos. Quando nós saímos desse culto, irmão, muitas vezes nós andamos em meio ao vale de ossos secos. No trabalho, na família, na rua. A gente vê a vida das pessoas, as pessoas são como ossos secos.
Mas sabe o que é mais interessante? É que, apesar de estar andando no meio de um vale de ossos secos, Ezequiel não está morto. Apesar dele estar em espírito, ele está vivo. Glória a Jesus. O que eu quero te dizer nessa noite? Mesmo que você ande no meio de vale de ossos secos, você não pode se comportar como um osso seco. Aleluia. Porque tem muita gente, irmãos, que vai para o meio do vale, está no mundo, muitas vezes diz que está na igreja, mas se comporta como um osso seco. Não adora, não glorifica, não bendiz, não serve. Vem para a igreja e fica como um osso seco sentado na cadeira. Não tem alegria de servir a Deus. E muitas vezes, quando sai da igreja, se comporta como as pessoas que estão no mundo, como as pessoas mundanas, faz hábitos mundanos, diz coisas profanas, se comporta como um vale de ossos secos. Nesta noite, Deus está te fazendo uma pergunta: você é profeta? Você é atalaia? Ou você é osso seco? Não, você é profeta. Se comporte como profeta, se porte como profeta, fale como profeta, adore como profeta. Você não pode ser um osso seco. Você tem de ser profeta de Deus nesta geração. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Nada de ossos secos. Olha para o teu irmão e diga: nada de ossos secos. Nada de ossos secos. Temos que ser profetas de Deus nesta geração. Glória a Deus. Nossa geração está morrendo. Será que a gente não consegue ver isso? A juventude perdida. Fico muito triste. Jovens da minha época, que quando eu era de outro ministério, hoje eu vejo os jovens que estão desviados da casa de Deus. Jovens da minha idade ou até mais velhos, desviados dos caminhos do Senhor, bebendo, se drogando, se prostituindo, em vidas tenebrosas, jovens que até pregavam dentro da igreja, moças que louvavam na mocidade, estão fora, irmãos. Deixaram de ser profetas, deixaram de ser atalaias para ser ossos secos. E nós não podemos nos comportar como ossos secos. A gente pode até andar, a gente pode até ficar perto do meio dos ossos, mas a gente não pode se comportar como eles, porque eles estão mortos. Eles estão mortos. E você, como profeta, você está vivo e na capacidade de profetizar. É por isso que Deus, Ele leva, Ele nos transporta muitas vezes para o meio de ossos secos. Está adorando aqui, irmão, na igreja, no conforto, em comunhão é muito bom, meus irmãos. Mas muitas vezes Deus, Ele quer nos transportar para o meio dos ossos secos, porque tem muita gente que está secando espiritualmente. Muita gente do lado de fora da igreja está secando espiritualmente, está sequíssimo, sequíssima. E por que você acha que Jesus te salvou? Por que você acha que Jesus te libertou? Para pregoar a mensagem, para pregoar o Evangelho. Nós não podemos, irmãos, ficar de braços cruzados, olhando as pessoas perecendo espiritualmente, olhando as pessoas, as almas cada vez mais indo para o inferno, indo para a perdição, e ficarmos conformados com isso. A igreja foi levantada para trazer de volta esses mortos. A igreja foi levantada para profetizar no meio do vale. A igreja não pode ficar de braços cruzados. A igreja não pode se conformar com essa situação. Eu quero amar as almas. Eu quero ter amor pelas almas. Eu quero ir ao meio do vale e profetizar que Deus tem vida lá na favela, que Deus tem vida lá no prostíbulo, que Deus tem vida lá no meu trabalho. Deus te levantou e te capacitou para profetizar e trazer de volta no vale de ossos secos a vida. Aleluia! Glórias a Deus. Verso de número 3, Deus pergunta para o profeta e me diz: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Aí o profeta responde o seguinte: Senhor Jeová, Tu sabes. Porque Deus sabe de tudo. Deus, Ele conhece. Deus, Ele sabe quem está querendo libertação. Porque Jesus, irmãos, Ele quer libertar o pecador, Ele quer salvar o pecador.
Mas muitas vezes o pecador também não quer. É muito fácil a gente falar do amor de Deus. É muito fácil a gente falar que Deus é amor. E as pessoas se conformaram, somente acham que Deus só é amor, meus irmãos. Quando na verdade Deus também, Ele é a justiça, Ele traz a justiça. E Deus sabe quem quer se render a seus pés. É por isso que o profeta pergunta: eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor Jeová, o Senhor sabe. Aí ele continua no verso de número 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Será que os ossos ouviram Ezequiel a profetizar essa palavra? Conscientemente não, né? Eles ainda estavam mortos. Mas a gente pode ver o interessante que mesmo apesar dos ossos estarem secos, Deus, Ele manda que o profeta ainda continue profetizando. E muitas vezes a gente diz: para que continuar falando de Jesus para minha mãe? Para que continuar falando de Jesus para o meu pai? Para que continuar falando de Jesus para minha irmã, para meu irmão, para os meus primos, para os meus amigos, se eles não ouvem? É a frustração muitas vezes de pregadores e de pregadoras pregarem e a sua mensagem ser rejeitada. A pessoa está morta no pecado, não consegue ouvir o clamor do Evangelho. Mas sabe o que é que Deus ordena para você? E não só ordenou para Ezequiel, mas para você também nessa noite. Ele diz: profetiza sobre esses ossos e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quem sabe você ou eu éramos ossos secos também. As pessoas falavam de Jesus para a gente não queria ouvir. As pessoas falavam que a gente tinha que aceitar Jesus e a gente blasfemava, a gente zombava, a gente era um osso seco. Mas olha você aqui em pé, diante da presença de Deus. Quem era você? Quem era eu? Nós estamos aqui de pé, um ex-defunto, um ex-osso seco, um ex-morto. Nós estamos aqui de pé e da mesma forma Deus quer que você vá e profetize no meio do vale, profetize para a tua família, profetize para os teus amigos, profetize no teu trabalho. Ainda há esperança para esses ossos secos. Aleluia! É verdade, Pai. Nós não queríamos ouvir a mensagem da cruz. Nós rejeitávamos a mensagem da cruz. Mas um dia Deus, Ele se manifestou e nós abrimos os nossos ouvidos, e nós que éramos ossos secos se tornamos pessoas vivas em Deus. Verso de número 5 ele diz: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E o verso 7 ele diz: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Deixa eu te dizer uma coisa: você profetiza, mas quem faz o reboliço é Deus. Você entrega a mensagem, você proclama a mensagem, mas é Deus que faz o reboliço. O profeta, ele tem a obrigação de profetizar, mas quem faz o reboliço, quem faz a coisa acontecer é o teu Deus Todo-Poderoso. Ele se responsabiliza, ele diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz. Por isso eu te digo, na qualidade de profeta, profetize nesta noite, porque o reboliço não é você que vai fazer, não é você que vai salvar a tua família, não é você que vai salvar os teus amigos, não é você que vai salvar as almas. O reboliço da salvação, quem faz é o teu Deus Todo-Poderoso. Ele está te dizendo: seja corajoso, profetize, proclame a mensagem, fale do reino, que o reboliço eu faço. O reboliço eu faço na tua vida, o reboliço eu faço na tua casa, o reboliço eu faço na tua família. O reboliço é eu quem realizo. Glória a Deus! Quem acredita nesta noite que vai ter reboliço de Deus na vida? Vai ter reboliço de Deus sobre a tua vida.
e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Verso de número 8, ele diz: e olhei, e eis que vieram nervos, diga nervos, sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então acontece aquele milagre, o profeta profetiza e de repente acontece aquele rebuliço, que era a mão do arquiteto da vida trabalhando naqueles ossos. Automaticamente, simultaneamente, Deus não foi pegando um osso por osso e montando uma caveira de uma por uma. Ele fez um rebuliço e todos aqueles esqueletos, todas aquelas caveiras, todas foram montadas de uma só vez. Glória. Aí Deus, ele coloca o quê? Primeiramente, nervos, diga nervos. E depois ele coloca carne, diga carne. E estendeu-se o quê? Pele, diga pele. Nervos, carne e pele. Porque o alicerce do corpo humano é os ossos. Já tinha o alicerce, já tinha a base para montar o ser humano, mas faltava o nervo. Os nervos onde correm, né? As veias, o sangue. E é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. É pelo sangue dele que temos vida, plena vida. E cresceu a carne, a gordura, para que o esqueleto se sustentasse. E estendeu-se a pele que é a base, né? A gente sabe que quando a gente leva um ferimento, a pele se rompe e a carne fica em carne viva e apodrece, não é assim, irmão Xandre? Se a gente não tratar da ferida, aquela ferida vai apodrecendo. Então a pele, ela era a base que selava o corpo humano, que cercava, fechava o corpo humano. E nós temos que ter pele espiritual. Porque o que adianta, irmãos, estamos profetizando, que adianta tanta unção, tanto poder, tanto mistério, quando a gente não tem resistência espiritual. Ao primeiro som da tempestade, a carne apodrece. A primeira onda que sobrevém sobre a nossa vida, a carne apodrece. Não tem resistência. É o que acontece com muita gente que se escandaliza dentro da igreja. Se escandaliza com a cara feia, se escandaliza com disse-me-disse. Se escandaliza com a perseguição, que Jesus profetizou que nós, enquanto estivermos aqui, teríamos aflições. Muita gente se escandaliza porque não tem pele. Como vai suportar? Como vai suportar a substância do Evangelho, o peso do Evangelho, a armadura do corpo, se ela não tem pele? Vai apodrecer. E tem muita gente nesses últimos dias, muitos crentes apodrecidos espiritualmente, meus irmãos. Felizmente. E Deus, ele quer selar a pele sobre eles, sobre essas pessoas, da resistência. A partir do versículo diz: mas não havia neles espírito. Aí o verso de número 9, Deus diz: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. O corpo estava montado, havia nervos, havia carne e havia pele, mas não havia o espírito. Estava bonitinho, todo o corpo montado ali, mas não tinha o fôlego da vida. Como que o corpo iria ficar de pé? Sabe o que é que Deus está dizendo nessa noite? Tem muita gente que tem nervo, tem muita gente que tem carne, tem muita gente que tem pele, mas não tem o espírito. O que adianta, irmão, ter currículo? O que adianta falar bem? O que adianta se portar bem, se vestir bem? O que adianta cantar bonito, pregar bonito, se não tem o espírito? É um corpo morto.
continua sendo um defunto. Um defunto com carne, com nervo e com pele, mas que não tem o espírito. Mas sabe o que é que Deus quer dizer para você nesta noite? Você pode até estar morto, pode ter nervo, pode ter carne, pode ter pele, mas sabe o que é que Deus está querendo te dizer? Ainda falta a presença do meu Espírito Santo sobre a tua vida. E nesta noite eu vou trazer o vento do Espírito. Nesta noite Deus está dizendo: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esta igreja, assopra sobre a Monte Moriá nesta noite. Se você chegou aqui morto, se você chegou aqui precisando do toque do Espírito Santo, sinta nessa noite o vento do Espírito Santo sobre a tua vida. Sinta nesta noite o vento do Espírito Santo sobre a tua casa. Sinta nesta noite o vento do Espírito Santo sobre a tua família. Deus está te dizendo: receba porção divina do meu Espírito. Receba porção dobrada do meu Espírito. Do que adianta um cadáver prostrado, do que adianta um crente morto. Nesta noite Deus está te dizendo: eu quero te colocar de pé em nome de Jesus. Para ficar de pé temos que ter esse Espírito Santo. Para ficar em pé temos que ter a presença do Espírito Santo. Aleluia. Nessa noite, Deus Ele quer renovar, Deus Ele quer batizar com o Espírito Santo, transformar a vida dos seus servos, porque muita gente, o amor de muitos se esfriará e muita gente está perdendo a presença do Espírito Santo. Mas que Deus nos dê graça, meus irmãos, para que nós possamos se colocar de pé em meio a esta geração. Nós que éramos ossos secos também, nós que éramos defuntos também, hoje somos vivos, somos profetas e atalaias de Deus. A igreja, fique no seu lugar. Eu gostaria de encerrar essa ministração com oração em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos juntos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta revelação poderosa, Senhor. Porque os teus servos, Senhor, que chegaram aqui esta noite, muitas vezes estão até passando por um vale árido, um vale seco, Senhor. E é por isso que o teu povo agora, Senhor, se propõe a te clamar, a profetizar em meio a este vale. Essa pessoa, quem sabe, que chegou aqui pela graça, chegou aqui pela misericórdia de Deus e está atravessando um vale cheio de ossos secos, mas que nesta noite o Senhor dê ordem para que nós possamos profetizar em meio ao vale, profetizar dentro do vale, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa carreira, para o nosso trabalho, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, tenha ousadia para profetizar. Nos dá autoridade para profetizar, Senhor. E traz de volta, Senhor, a pessoa que está, Senhor, sem o teu Espírito. Pode até ter nervo, pode ter carne, pode ter pele, mas se perder o teu Espírito Santo, ela não vai conseguir ficar de pé. E é por isso que nós te clamamos: renova em nós o teu Espírito Santo. Reacende em nós o teu Espírito Santo. Aos que não falaram mais em línguas, aos que não falam mais em línguas, que o Senhor venha renovar nesta noite. Que o Senhor venha batizar aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Porque é o teu Espírito Santo, Senhor, que nos faz, Senhor, caminhar, que nos faz viver. E que está conosco, Senhor, durante todos os dias da nossa vida. Porque foi o teu Filho Jesus quem profetizou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, continua com a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome do teu Filho Jesus. A igreja diga amém. Amém.